Mateus 6:9 está escrito: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoaste aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus, nesse momento, ele chama os seus discípulos ainda para uma intimidade mais profunda. Interessante que como que chama essa oração? O que você acha que chama essa oração? Como é o nome dessa oração? Essa oração que Jesus nos ensina, qual é o nome? Hoje nós vamos dar o nome de oração do discípulo. Porque só o discípulo de Jesus é capaz de fazer essa oração. Porque ela não trata a respeito de um texto onde nós decoramos e fazemos dele uma reza. Mas ele fala de uma consciência que os discípulos têm que alcançar. Ele fala um pouco anterior a esses versículos. Ele fala sobre por que oramos e como devemos orar, pois ele diz: quando vocês forem orarem, não orem como os hipócritas, que querem ser vistos pelos homens nas esquinas, querem ser vistos como alguém de alta espiritualidade, porém desprovido de uma vida comprometida com o que diz as Escrituras. É interessante esse aspecto da hipocrisia, porque quando a gente olha na Roma antiga, ou na Grécia antiga, a gente vê que havia muitos teatros. E esse termo começou a surgir a partir desses artistas que usavam algumas máscaras. Uma máscara sorrindo ou uma máscara triste. E eles colocavam isso no rosto para interpretar lá a dramaturgia, o teatro, a peça. E mesmo que na sua vida real ele não estava com aquele riso, ou às vezes ele estava triste, ele colocava a máscara do riso e todo mundo via logo o seu sorriso. Ou ele estava feliz e às vezes de alguma maneira até debochando, mas o que aparecia era uma máscara de alguém que estava triste. A partir desse prisma, esses artistas eram chamados de hipócritas. E quando a Bíblia vai ser traduzida a partir do grego, a conotação que esses fariseus e esses homens a quem Jesus se dirige ganha essa terminologia de hipócritas, ou seja, alguém que aparentava aquilo que ele não era, alguém que se apresentava, ou seja, uma imagem exterior desprovida de um compromisso interior. E Jesus, quando ele vai orientar acerca da oração, ele começa a dizer para as nossas vidas que a gente não ore dessa maneira hipócrita, que a gente não seja diante de Deus simplesmente expressamos os nossos gestos, mas que a nossa adoração seja contínua, ou seja, seja com a nossa vida rendida em adoração. Porque é isso que de fato vai expressar uma adoração real. Uma adoração real. Que o Cristo não seja conhecido só na nossa maneira de verbalizar acerca de quem Ele é, mas que o Cristo seja conhecido através do nosso viver. De maneira que as pessoas, ao olharem para nós, encontrem em nós a vida de Cristo. E o viver de Cristo em nós possa ser visto a todos.
Assim como Deus nos criou assim, façamos o homem a nossa imagem segundo a semelhança. Então a nossa oração em todo tempo deve expressar, de fato, um significado que vai além de sermos hipócritas, mas sermos alguém que temos uma vida comprometida. Por isso que é a oração do discípulo, por isso que ele nos convida a fazer essa oração do discípulo. Então abra o seu coração, seja ministrado pelo Espírito Santo, põe em prática tudo aquilo que a gente tem compartilhado, que você tem aprendido nesses dias, que essa série, esse entendimento acerca do que é a oração, seja na sua vida um marco daquilo que Deus quer falar com você. A respeito da oração do Pai Nosso, nós temos que considerar alguns pontos. Para a gente pensar a respeito hoje aqui e aprender com Deus, nós vamos considerar 6 pontos. 3 primeiros e os outros 3 últimos. A primeira coisa que nós devemos aprender sobre a oração do Pai Nosso é que quem ora essa oração é um discípulo. Porque o Pai Nosso não é uma oração devocional apenas da família sanguínea, como às vezes é entendido, mas sim da família no sentido igreja, família da fé. Sabe por quê? Porque o Pai não é meu e nem seu, ele é de quem? Nosso. E o nosso grau de parentesco não nos faz ter um só Pai, mas um só Pai que é Senhor e Deus faz com que todos nós sejamos de uma mesma família. Por isso que muitas vezes a gente, preso ao grau de parentesco, a gente distancia às vezes do conceito do que Deus está falando conosco acerca de família. Então, para a gente entender família, a gente tem que ir além daquilo que são as nossas conveniências, não é? Porque muitas vezes eu, para amar minha filha biológica, eu não tenho que fazer força, porque eu já amo por natureza. Mas às vezes amar alguém que não é comum a mim, alguém que não é parecido comigo, alguém que não pensa como a mim, aí eu preciso constantemente da graça de Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso, ela vai além do entendimento daquilo que se restringe à família no aspecto sanguíneo, mas ele chama a gente agora para entender o aspecto daquilo que é a família de Deus. Por isso que quando Jesus responde aos discípulos, e os discípulos chegam diante de Jesus e diz: Jesus, sua mãe e o seu pai, sua mãe e seus irmãos estão lá de fora. Ele fala: todo aquele que faz a minha vontade é minha mãe e meus irmãos. Então somos partes dessa mesma família, e isso só é possível porque nós temos um só Pai. Por isso que essa oração, ela é definitiva dos discípulos. E quando a gente vai olhar e considerar essas petições, a gente precisa olhar a partir da oração modelo que Jesus nos ensinou. Primeiro, Deus recebe o lugar supremo, porque Ele é Pai nosso, Ele é santo e Ele reina. Os 3 primeiros pontos da oração do Pai Nosso. Ele é Pai, Ele é santo e Ele é rei. Ele é Pai, Ele é santo e Ele é rei. Deus é soberano. Nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. E os outros 3 últimos pontos falam da nossa necessidade e do nosso desejo. Então, primeiro, eu reconheço a soberania de Deus como Pai, como Santo e como Rei. Para só assim eu apresentar diante de Deus aquilo que são os meus desejos e as minhas necessidades. Então nós vamos considerar esses 6 pontos na oração do Pai Nosso. A nossa oração nunca deve ser com o intento de mudar a vontade de Deus, mas para adequá-la aos nossos desejos. A oração, quando é autêntica, sempre é um intento de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Essas 3 últimas
necessidades do ser humano é interessante porque elas tratam das 3 esferas onde os homens se movem: no presente, no passado e no futuro. Ela trata diretamente desses 3 aspectos. Presente, porque é o pão nosso de cada dia. Passado, porque é o perdão de Cristo sobre as nossas vidas. E futuro, porque fala das tentações que Ele vai nos livrar. Então Deus, a partir da oração do Pai Nosso, vai falar conosco em toda a sua totalidade do homem, nas 3 esferas que o homem se move: presente, passado e futuro. Pão nosso, perdão e tentações. Todas as esferas que envolvem a vida do homem. Nós precisamos entender que Deus está falando conosco em toda a sua totalidade, porque Ele quer nos ensinar. E a partir das nossas necessidades, Ele vai nos ensinando alguns pontos. Porque em primeiro lugar nós falamos do pão, em segundo lugar nós pedimos o perdão, em terceiro lugar que Ele nos livre da tentação. Quem pode te livrar, meu irmão, da tentação? Jesus o Cristo, através do Espírito Santo, através da virtude do poder do Pai. Vamos ser tentados de várias formas, diferentes formas. Vamos ser tentados em nossa vida, mas o que nos sustenta é a vontade do Pai. Ele é Senhor. Quando pedimos o pão para o nosso sustento, esse pensamento imediatamente nos dirige a quem? Ao Pai como Criador. Quando eu falo do pão nosso de cada dia, eu olho para o Pai. Sabe o que é o problema na oração? É que muitas vezes, ao invés da gente orar pelo pão de cada dia, a gente quer orar pelo pão da vida toda. A promessa de Deus é que não vai faltar pão no nosso celeiro. E muitas vezes o motivo da nossa oração não é pelo pão, é pela picanha. É porque a gente quer pedir muito mais do que aquilo que a gente precisa. E às vezes aquilo que está angustiando os nossos corações não quer dizer que picanha é ruim. Pelo contrário, é muito boa. Mas a promessa é que não vai faltar pão. E muitas vezes aquilo que está angustiando os nossos corações, ou estão frustrando as nossas vidas, é porque a gente começa a ver, a gente começa a olhar, e de repente começa a olhar o meu amigo, começa a olhar as pessoas, e eu começo a ficar triste porque eu não tenho o que ele tem. E às vezes até o motivo da minha oração é ter o que o outro tem, e não o que Deus tem para nós. Então muitas vezes a gente fica preso a essas coisas. O segundo ponto que a gente pensa desses 3 últimos 3 pontos da oração do Pai Nosso é sobre o perdão. E aqui a gente já vê a manifestação do Filho, o Redentor. Porque Ele é aquele que nos perdoa pelo seu sacrifício. Então o Pai da criação é o pão. O perdão está intrínseco e ligado diretamente à pessoa do Filho. Deus Criador, o Filho Redentor. E o terceiro ponto, que ele fala sobre a tentação. Quem nos livra e nos conduz ao caminho para que a gente possa trilhar por essa jornada nessa terra é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, Consolador, Fortalecedor, Iluminador, Guia, Guardião dos nossos caminhos e Santificador. Então os 3 últimos pontos da oração do Pai Nosso falam das necessidades do homem na sua maior totalidade: presente, passado e futuro. Pão, perdão e tentação. E revela na totalidade de Deus a sua expressão: Deus como Criador, Deus como Redentor e Deus como Santificador. Aqui nós podemos ver na oração do Pai Nosso as expressões da Trindade: do Pai como Criador, do Filho como Redentor e do Espírito como Santificador. Entendendo que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. São 3 expressões distintas do mesmo Deus, trabalhando na sua totalidade para atender o homem na sua totalidade das suas necessidades: pão, perdão e tentação.
Então Deus quer nos livrar, Deus quer nos perdoar, Deus nos dá o pão de cada dia. Essa é a promessa para nós. Quando a gente pensa a oração do Pai Nosso, nós estamos falando de vãs repetições, nós estamos falando de uma reza, porque às vezes nós vamos ficando restritos. O texto bíblico diz para nós que quando a gente vai orar uma imagem de escultura, eu estou falando com alguém que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, e torna-se semelhantes a essas imagens, aos tais que praticam essas orações. Ou seja, porque eu falo com alguém que não me... Fale com Deus, ore. Não faça da sua oração uma reza, mas entenda tudo o que Deus quer ministrar no seu coração. Entenda o que Deus quer falar com você. Entenda o que Deus quer ministrar na sua mente, na sua alma, no seu entendimento, aos momentos que Deus quer te conduzir. Que a gente possa enxergar e ver a oração, e a oração nas nossas vidas seja uma prática diária. Que a gente possa aprender e crescer nesse aspecto. Que a gente possa entender em todo o tempo que o Senhor é em nós e através de nós. Que é Ele em todo o tempo na minha oração. E é interessante, o testemunho que marcou a minha vida, eu sempre digo isso, o testemunho que marcou a minha vida foi quando eu fui orar ao Pai. Em uma das madrugadas, eu acordei como se eu fosse um ser muito espiritual. E aí levantei, fui para a sala, dobrei o meu joelho e ergui a minha voz, dizendo: Deus, eu me prostro diante de Ti. E aí eu ouvi uma voz dizendo: não prostra nada. Eu falei: isso deve ser o diabo. Mas não era o diabo, era Deus falando assim: não prostra nada, porque às vezes você prostra o seu joelho, mas não prostra o seu coração. Eu não preciso de gestos. Eu gostaria que você prostrasse o seu coração. Eu gostaria que você falasse com alguém que fala com o Pai, e não como alguém que está falando nessa formalidade comigo, como que se a partir das suas palavras você poderia se apresentar como alguém mais santo. E essa foi aquela oração que você ouve Deus. Amém, irmãos? Porque muitas vezes a gente vai criando mecanismo, né? Como se a gente quisesse bajular a Deus, como se eu quisesse conquistar a Deus, como que se de repente pela minha oração eu fosse mover a mão de Deus. O que Deus quer ver em nós é um coração sincero e puro diante da sua graça, diante da sua presença, diante da sua face. Alguém que fala com clareza, simplicidade e sinceridade aquilo que está no seu coração. Alguém que vai orar ao Pai como alguém que está ali para desenvolver um relacionamento, aprender e ouvi-lo sobre o que Ele tem a falar conosco, sobre ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. Porque às vezes a gente vai ganhando assim, a gente vai distanciando de Deus pela nossa religiosidade. Uma outra situação também que aconteceu comigo dentro da minha casa. Uma bela manhã eu acordei e fui para o quarto, tinha uns estudos para fazer, e fiquei lá em oração, estudando, e saí de dentro daquele quarto com a minha Bíblia na mão, e na hora que eu abri a porta assim, eu achei que eu estava assim, descendo do céu. E de repente a minha filha veio correndo assim, brincando pela casa, bateu em mim, meus livros caiu tudo no chão. Minha Bíblia saiu a capa. E eu já olhei para minha filha assim, e já quis abençoá-la com a palavra. A hora que eu falei, não acredito, a minha esposa, iluminada pelo Espírito Santo, diz para mim assim: pois bem, agora o Moisés desceu do monte e ninguém pode ver a face, ninguém pode tocá-lo, ninguém pode encostar. Às vezes, meus irmãos, a gente vai ganhando na nossa mente um aspecto religioso,
das nossas práticas de fé que não tem nada a ver com a comunhão com Cristo. A nossa oração, ela deve ser em todo o tempo. A nossa oração deve ser enquanto eu estou trabalhando, eu estou orando, estou abençoando. Eu estou ali movimentando alguma coisa, eu estou orando, falando, oh Deus, de repente Deus me traz à memória alguém, falou, oh Deus, abençoe aquela pessoa, que o Senhor guarde ela. De repente eu estou no trânsito, eu estou ali dirigindo e Deus está falando comigo, eu estou orando. Às vezes eu estou lá em casa, vou cozinhar, vou fazer alguma coisa, eu estou orando. A nossa oração, ela deve ser constante. Eu não tenho tempo para orar. Ora em todo o tempo. Ore em todo o tempo, ore onde você estiver, desenvolva esse ambiente relacional com Deus. Nós precisamos avançar nesses aspectos, nós precisamos discernir o que Deus quer falar conosco, nós precisamos saber o que diz a oração do Pai Nosso, nós precisamos entender o que Jesus quer nos falar, nós precisamos entender a profundidade do que Jesus está nos ensinando a partir dessa oração. A gente aprendeu aqui que Ele trafega. Deus não é limitado a tempo. Deus não é limitado a tempo. Deus não é limitado às coisas como nós somos. Mas nós precisamos desenvolver uma relação com Deus. A maneira de manifestar o reino de Deus na terra é a gente deixar dentro dos nossos corações Ele reinar. Porque à medida que Ele reinar sobre a sua vida, Ele reina onde você estiver. À medida que Jesus reinar na sua vida, Ele reina no seu casamento. À medida que Jesus reinar na sua vida, Ele reina no seu trabalho. À medida que Jesus reinar no seu coração, Ele reina na sua adoração. Porque até a vontade de adorar é Deus que coloca em nós. Então desfrute disso, meu irmão. Abra o seu coração, deixe Deus falar com você, seja ministrado. Aproveite essa oportunidade desses dias onde nós estamos falando. Vai para o seu quarto, ore em secreto, pare um tempo. Fala, hoje, antes do almoço, eu vou parar, nem que seja 5, 10 minutos. Vou prostrar em oração, vou falar com Deus, vou abrir meu coração a Deus, vou desenvolver um relacionamento com Ele. Vou pedir para que Deus deixe o meu coração mais quebrantado e sensível, para que eu possa olhar o meu irmão com mais amor, para que eu possa olhar o meu irmão com mais graça, que as minhas palavras sejam temperadas, que ao invés de ser espadas agudas que ferem e machucam, que as minhas palavras sejam vidas que temperam as vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que sejamos em todo o tempo despertados nisso. Senão a nossa vida cristã, ela... A gente vai... Acho que está falhando aqui, né? A gente corre o risco de ir se perdendo nas distrações da vida. E vamos distraindo com muitas coisas. E vamos perdendo o nosso relacionamento com Deus. Vamos perdendo a nossa comunhão com Deus. Vamos perdendo aquilo que Deus quer nos ensinar e trabalhar no nosso ser. Amém? Então que em todo tempo você possa sempre lembrar disso. Que Deus é Senhor sobre a sua vida, porque Ele é seu Pai. Que Ele é aquele que é santo, que Ele é aquele que reina, que Ele é aquele que te dá o pão de cada dia, que Ele é aquele que te perdoa e que te livra da tentação. Ele é Pai, Ele é Santo, Ele é Rei. Ele dá o pão, entrega o perdão e nos livra da tentação. Esse é o Pai nosso, Senhor e Deus sobre as nossas vidas. Vamos ter uma palavra de oração, coloque-se de pé.